Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Final de semana foi bom? Foi tranquilo? Descansaram? Hoje é segunda-feira, como vocês sabem, 23 de novembro de 2020. Olha só, a gente estava falando na aula passada sobre essa confusão de não saber se a palavra é escrita com L, se é escrita com U, não foi? Hoje a gente vai continuar falando sobre essas dúvidas, só que eu vou trazer regrinhas para explicar para vocês. A gente vai falar um pouco hoje sobre o uso do S e do SS, tá? Vou lembrar para vocês, né? Vou falar toda palavra que é escrita com S no início, ó, coloquei duas aqui, deixa eu colocar pertinho. No início, o S tem som de S. S normal, ó. S-U, su, J-O, jó, sujo. Aqui temos S-O, só, S-S-E, G-O, go, sossego, ó. Tem dois S's no meio dessa palavrinha. A gente vai conversar sobre esses dois irmãozinhos gêmeos depois, tá? O S, no início da palavra, tem som de S. Sujo, sossego, tá? Mas aí já olha a diferença, ó. O S, quando vem no meio de uma palavrinha, olha só. No meio, tá aqui e tá aqui. Ele vai ter outro som. Vai ter som de Z, ó, S, som de Z no meio da palavra. Então, quando o S está no início, ele tem som de S normal, sujo, sossego, sapo, sopa. Mas quando o S vem no meio da palavra e está entre duas vogais, ó, até fiz a setinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Não precisa ser só o A, pode ser outros, tá? Mas o exemplo que eu trouxe foi com A. O S está no meio da palavra entre duas vogais. Então, esse S não vai ter som de S. Não vai ser aça, caça, né? Vai ser casa, asa. Então, vai ter som de Z. Lembra, S no início de palavra, som de S. S no meio da palavra, entre duas vogais, som de Z. E aquele nosso coleguinha lá, aquela palavrinha que vinha com dois S's, e aí? Pronto, agora eu vou explicar para vocês. Quando eu disse para vocês que vem entre duas vogais, tem som de Z, quando é só um S. Entre duas vogais, som de Z. Mas quando eu vou escrever uma palavra e o S vem no meio da palavra, mas tem som de S. E aí? Tito não falou que ficava som de Z? Aí para isso serve o irmãozinho gêmeo do S, o outro S. Ó. Quando eu vou escrever palavrinhas com S, no meio e entre duas vogais, ó, o, só. Tá entre duas vogais, não tá? Ó, o, só. O que acontece? Quando eu quero que esse S tenha som de S, falei tanto S agora. Quando eu quero que o S no meio da palavra tenha esse som de S, ele não pode ficar sozinho, porque ele sozinho entre vogais tem som de Z. Então, para ele não ficar com o som de Z e sim de S, eu vou colocar outro S. É muita informação, eu sei, mas com calma, prestem atenção. S no início de palavra tem som de S. O S sozinho no meio de uma palavra entre duas vogais tem som de Z. E a palavra que tem S, tem som de S, está entre duas vogais, vai ser com dois, ó. Eu quero dizer osso. Se eu colocar osso só com um S, vai ficar oso. Ah, o oso do cachorro. O oso não é oso, é osso. Então, para ter esse som de S entre duas vogais, eu vou colocar dois S, tá? O SA e o SB, que são os irmãozinhos, para a gente identificar, tá bom? E nunca, jamais, nunca escrevam palavras começando com SS, não existe, o SS só pode vir no meio e também não pode vir no final, tá bom? Vamos para a atividade para vocês desenvolverem agora o que vocês aprenderam, página 44. Uso de S e SS, aí diz assim: copiar as palavras a seguir compondo dois grupos, um deles com palavras escritas com S e outro com SS, super simples. A gente tem aqui várias palavras tipo osso, passeio, assinatura, pássaro, massa, vassoura, sossego, sono, salada, sofá, sabiá, saia, tosse, amassado, sujo,
sabonete, salário, sério, sino, profissão. Eu fiz a leitura rápida, né? Para o vídeo não ficar tão longo, mas aí quando vocês forem resolver a atividade, vocês fazem a leitura com mais calma, com mais atenção, tá bom? Depois de ler essas palavrinhas, vocês vão fazer o que ele pediu. Você vai colocá-las em grupos diferentes, serão 2 grupos. Um grupo daquelas palavras que são escritas com S, tá? Pode ser no início, no caso aqui a gente só vai ter S no início, né? Pelo que eu tô vendo. E a outra com SS, lembrando que o SS vem no meio da palavra. Então, serão palavras com S, tipo sofá, sino, enfim. E as outras com SS. Vocês vão ler e vão fazer essa divisão. Quais são com S, quais são com SS, tá? Página 45, letra A. Diz assim. A letra S escrita na palavra, aí temos a imagenzinha, o que é isso? Um sino. Então, a letra S escrita na palavra sino está no início, no meio ou no fim. Voltem e observem a palavra sino, está no início, no meio ou no fim. As letras SS escritas na palavra, aí temos um desenho que isso aí é um osso, todo mundo percebe que é um osso, estão no início, no meio, aí ele traz entre parênteses assim, entre vogais, ou estão no fim. Eu expliquei isso para vocês, não foi? E 6. Complete as frases com as palavras da questão 5. Diz assim, complete as frases com a palavra da questão 5. O casaco está... Aí vocês vão completar. Vocês vão procurar uma palavra que tem aqui que complete essa frase. O casaco está... E depois, o voa sossegado. O que é que voa sossegado? Essas 2 palavras para compor essas frases estão aqui, nessas que vocês escreveram e dividiram em 2 quadrinhos. O quadrinho com S e o quadrinho com SS. Temos aí uso de S e Z. Aí eu já expliquei para vocês que a letra S no meio de 2 vogais, ela sozinha no meio de 2 vogais, no meio da palavra, tem som de Z, né? Mostrei aqui para vocês o exemplo. Ó. Casa entre 2 vogais, o S sozinho tem som de Z, tá bom? Aí diz assim, ó, separe a palavra raposa em sílabas. Observem a palavra raposa. Aí pede para separar em sílabas, então separem raposa. Letra A, pinte a letra S. Você vai fazer só isso, pintar a letra S. B. Nessa palavra, quais letras vêm antes e depois da letra S? Anote-as. Então, quais são as letras que vêm antes e que vêm depois? C. Na palavra raposa, a letra S tem o mesmo som da letra Z. Tinha até falando, mas eu já falei, né? Na palavra raposa, a letra S tem o mesmo som da letra... Deixa um pouquinho pra ti não dizer, né? Você fica doida pra contar pra vocês. Mas vocês já sabem, eu até já disse. O que está representado nestas imagens? Temos aí vaso, tesouro, temos rosa, casa, mesa, camisa, casaco e tesoura. Observando essas imagens, vocês vão escrever o nome dessas imagens, tá bom? A nossa última questão diz assim, complete as frases com uma das palavras do quadro. Aí nós temos... presente, casado. A frase é: o aniversariante, ganhou um... Completa com presente ou casado. Depois temos caseiro e corajoso. O herói é... Temos vaso e temos casa. A está infectada. O que é que está infectada? Temos camisa e visita. Isabel comprou uma. E por último, horroroso e gasoso. O casamento da princesa foi... E aí? Bom, essa é a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que é um pouco confuso. S com som de S, S com som de Z, S com som de S. É muita informação, mas vocês prestando atenção, vocês treinando a escrita de vocês, vocês vão aprender rapidinho. E lembrando mais uma vez, gente, se você ficou com dúvida, se não entendeu, manda uma mensagem para mim que eu te ajudo, tá bom? Mas claro, se a mamãe puder ajudar você, você vai adorar ter a ajuda dela, do papai, de qualquer familiar seu. Mas se precisar, só falar comigo que eu te ajudo, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!